Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso de número 31, nós vamos ler até o verso 34. Lucas, capítulo 22, verso 31. O texto é bastante conhecido, mas a mensagem, certamente Deus vai falar conosco. Lucas, capítulo 22, verso 31. Eu quero que você, pelo amor de Jesus Cristo, que você, nesse instante, que você esteja prestando atenção no que você vai ouvir. Porque é possível, meus irmãos, que Deus nos tenha alertado tantas vezes, mas a gente não dá ouvidos. Hoje é o dia de você ouvir o que o Senhor tem para você. Se você veio aqui, hoje à noite, então deixa Deus ministrar o seu coração. Se você costuma ficar mexendo no celular durante a mensagem, guarde o seu celular. Deixa ele na parte do banco. Não permita que nada te distraia nesse momento, para que o Senhor possa falar ao seu coração. O texto diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleces teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse a ele: Afirmo-te, Pedro, que hoje me negarás 3 vezes. Aliás, 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Verso de número 52, capítulo 22, versos, aliás, 54, a partir do verso 54. Lucas 22, a partir do verso 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Na minha versão diz: Pedro seguia de longe. Verso 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco tempo depois, vendo outro, disse-lhe: Também tu és dos tais, Pedro. Pedro, porém, protestava, dizendo: Homem, eu não sou. Verso 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou-se os olhos sobre Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Existem coisas, meus irmãos, e histórias na Escritura que nós acostumamos a ouvir e a passar por elas, especialmente em épocas de Natal, em épocas de Páscoa. Nós vemos essa história ilustrada, representada pelas pessoas. Há alguns cantos e há músicas que foram compostas, inspiradas a partir desse texto, falando a respeito dessa experiência de Pedro. Mas, meus irmãos, não existe nenhuma outra razão por uma história estar na Bíblia a não ser para nos ensinar algo. O objetivo das histórias bíblicas não é para que a gente apenas tenha o conhecimento de uma história, como é o caso de um filme, que a gente assiste para entender a história. Cada parte da Escritura foi nos deixada para o nosso ensino, para alertar-nos a respeito de algo que pode acontecer conosco, algo que pode acontecer com a nossa vida,
A Bíblia não é escrita senão para nos instruir a respeito de como é a vida nua e crua. E uma das coisas, meus irmãos, que me chama a atenção é que a Escritura não esconde as falhas dos seus heróis, até para mostrar para nós que não importa a tua posição, não importa quem você é, se você não tomar cuidado, você também pode cair. Portanto, as histórias bíblicas são para nos instruir. O que me chama a atenção aqui nessa história, que é, sem dúvida alguma, uma das histórias mais conhecidas, mas essa é o momento mais triste na vida de Pedro. Essa noite em que ele negou Jesus, certamente foi uma daquelas noites que ele nunca se esqueceu. Porque existem coisas que nós passamos na vida e que pode passar o tempo que for, a gente nunca esquece. Especialmente quando essas coisas geram em nós um trauma, uma lembrança ruim, uma amargura de perceber que poderíamos ter agido de maneira diferente, mas não agimos. Poderíamos ter feito diferente e não fizemos. Poderíamos ter tomado decisões diferentes e não tomamos. Isso causa para cada um de nós aquela amargura, aquela tristeza de dizer, nessa situação poderia ter feito isso, mas não fiz. A história, meus irmãos, é triste porque uma coisa inesperada acontece. O improvável, o temido, o inacreditável aconteceu. Pedro jamais imaginou que pudesse passar por isso. Jamais imaginou que aquelas cenas, que aquilo que Jesus inclusive disse para ele jamais pensou que aquilo fosse se tornar real. Ele jamais imaginou que a sua coragem ia ser transformada em covardia. Ele jamais vai esquecer essa noite em que ele, tão impossível, se tornou calado. A noite em que o mal confronta, a noite em que aquele que tinha todas as convicções se torna alguém totalmente sem convicções. A noite em que o falador fica em silêncio, o corajoso se acovarda, o herói se torna um vilão e o defensor se torna um traidor. Meus irmãos, há noites como essa, e segundo um escritor americano, Bob Phillips, é a noite que nós podemos considerar como uma noite escura da alma. A noite quando aquilo que a gente imaginava que não poderia acontecer, acontece. A noite onde a gente se confronta com quem nós somos de verdade, não com aquele que a gente imagina que é. Essa história, meus irmãos, traz para a gente um alerta a respeito do que devemos pensar sobre nós. Fala-nos que muitas vezes a maneira como nós nos enxergamos, a maneira como nós nos vemos, nem sempre traduz a realidade. Às vezes nós estamos tão enganados a respeito de nós mesmos quando estamos enganados em respeito a outras pessoas. Às vezes nós não nos conhecemos como achamos que conhecemos. Às vezes não está claro para nós nossas inconsistências, nossas incoerências, nossas sombras, e às vezes sequer imaginamos que as temos. Há momentos em que, a portas fechadas, quando o ambiente é favorável, nós somos capazes de fazer declarações fortes, como por exemplo, eu estou pronto para morrer contigo. Mas quando as cenas mudam, as circunstâncias se tornam hostis, o ambiente desfavorável, então as convicções não se sustentam, a fé não demonstra solidez, os valores são corrompidos, os compromissos são quebrados, as alianças são desfeitas. Porque meus irmãos, que nós somos assim. Porque é muito interessante a maneira como os antigos liam a Escritura. Todas as pessoas que tiveram as vidas transformadas pelo texto bíblico, todos eles leram o texto bíblico dizendo: Senhor, eu me encontro, eu me encaixo nisso, me ajuda. A geração de hoje lê a Bíblia dizendo: o Pedro, o fulano,
Fulano não era. Você vê o que aconteceu com Pedro, vê o que aconteceu com Judas, vê o que aconteceu com Paulo, vê o que aconteceu com tantos homens da Bíblia, vê o que aconteceu com Salomão. Olha, o Abraão mentiu. Meus irmãos, a Escritura deve ser lida contra nós. Sabe o que isso quer dizer? Eu devo pensar, meu Deus, quantas vezes eu agi como Pedro, quantas vezes minhas convicções não se sustentaram, quantas vezes o que eu declarei diante da igreja eu não cumpri, quantas vezes, se o que eu fiz, o que eu falei, a postura que eu assumi, fosse projetada ali nessa tela, que vergonha que eu teria por ter falado o que eu falei, por ter feito o que eu fiz. Nós, meus irmãos, perdemos a oportunidade de olhar para a Escritura como um espelho, ou do que nós somos, ou do que podemos ser, se não tomarmos cuidado. Porque afinal de contas, meus irmãos, ninguém levanta pela manhã e diz assim: hoje eu vou negar o Senhor, hoje eu vou trair minha esposa, hoje eu vou acabar com o meu ministério. A gente não acorda pela manhã e diz assim: eu vou fazer isso. Mas isso pode acontecer. Por isso, meus irmãos, eu quero, com essa mensagem, eu quero responder duas perguntas. Eu gosto de fazer perguntas, me ajuda a refletir. E gosto de fazer perguntas a mim, e gosto de fazer perguntas ao texto. E há duas perguntas que eu vim aqui especificamente para responder com esse texto. Duas perguntas que Deus colocou no meu coração quando eu li esse texto. A primeira pergunta é: por que essas coisas acontecem conosco? Por que nós declaramos alguma coisa num lugar, em outro lugar nós negamos, nós agimos diferente daquilo que nós dissemos que ia fazer? A gente disse que ia servir o Senhor com toda a fidelidade, de repente a gente se pega fazendo coisas que desonram a Deus e desagradam a Deus. Por que a gente faz isso? A segunda pergunta que eu quero responder é: como nós podemos vencer essa incoerência, essa inconsistência que insiste em nos acompanhar, estragando nossas biografias e gerando culpa e vergonha na nossa história? Como a gente vence isso? O que nos leva a ser incoerentes e como podemos vencer isso nas nossas vidas? Começo pensando, meus irmãos, que há pelo menos duas razões pelas quais a gente cai nessa da incoerência. Primeiro, o texto nos diz que isso pode acontecer conosco, da gente não sustentar o que a gente afirma, da gente viver de maneira incoerente, porque o nosso relacionamento com Deus ainda é marcado pelo engano da autossuficiência e do orgulho. Quando é, pastor, que acontece de eu não sustentar? É quando o meu relacionamento com Deus ainda é marcado pelo auto-engano e pela suficiência. Veja que, olha que interessante, quando Jesus se aproxima de Pedro, Jesus está dizendo uma coisa para ele, e ele em momento algum percebeu o que Jesus estava dizendo. Primeiro, Jesus começa dizendo: Pedro, o Satanás pediu você para peneirar, mas eu roguei por ti. Em outras palavras, sabe o que Jesus disse? O Satanás disse que vai te provar, e eu orei por você. Algumas pessoas dizem assim: olha o que Jesus está dizendo, orou para o Satanás não provar com ele. Não, Jesus orou para que Deus o fortalecesse. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: peneira liberada, provação liberada. Jesus estava dizendo: o Satanás quer te provar, e eu orei para Deus te fortalecer, porque ele vai fazer isso. Mas Pedro, ouvindo aquilo, disse assim: Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado. E sabe por que eu estou preparado? Eu estou preparado para morrer pelo Senhor. Mas sabe onde Pedro disse isso? Na última ceia, porta trancada, aquele clima, só os discípulos. Pedro disse: eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos de que declarar nosso amor por Deus quando estamos na igreja é muito fácil.
seja sempre exaltado o nome do Senhor. Nós fazemos isso na igreja com facilidade. O problema é que as nossas convicções, as nossas palavras precisam se sustentar quando a gente sai lá fora. Nossos valores precisam ser os mesmos. Não dá para usarmos uma máscara, não dá para a gente sair do lado de fora e achar que as coisas que a gente disse aqui, num ambiente que não é hostil, vai se sustentar lá fora. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai me negar. Pedro não ouviu isso por uma razão muito simples. Pedro pensou: são 3 anos andando com Jesus, são 3 anos vendo milagres. Aliás, não foi só isso, eu estava no alto da montanha quando ele se transfigurou. Eu vi o rosto dele brilhando como o sol, eu vi Moisés e Elias se manifestar, eu vi essas coisas. Não é possível que um homem que tenha visto essas coisas, que está tão próximo do Senhor, possa passar por isso. Não, comigo não vai acontecer. Pedro se achava superior aos outros. Ele disse em outras versões, em Marcos e Mateus, ele disse: ainda que todos te neguem, eu não negarei. Pedro está falando: não me compara com os outros, com esses covardes, com essas pessoas, porque eu não sou como eles. Meus irmãos, quando o nosso coração está apoiado na nossa força, quando a gente confia que vai ficar de pé, porque a gente porque nós somos, porque eu estou dando tempo na igreja, bobagem. Não é a gente que se sustenta, é a graça de Deus que nos sustenta. O orgulho cegou Pedro, impediu ele de ouvir os conselhos e as advertências. A Bíblia diz que Jesus o avisou, o orientou e disse: vigie, o Satanás vai te tentar, mas ele não deu ouvidos. Quantas vezes Deus nos diz para a gente: vigia, toma cuidado, o Satanás vai te tentar, as coisas vão acontecer, mas nós não damos ouvidos. Por quê? Porque a gente confia demais no braço da carne. A Bíblia diz, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que está em pé, vigie para que não. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: o diabo, vosso adversário, está ao derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa. A Bíblia é repleta de conselhos. Não confie na sua força, não confie em você, não se ache o cara, não se ache a mulher, porque a qualquer momento a nossa altivez, o nosso orgulho pode ser o motivo da nossa queda. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Existe uma única carta no livro de Apocalipse que a igreja não recebeu de Deus nenhuma repreensão. Qual foi a igreja que só recebeu elogios? A igreja de Filadélfia. Mas mesmo para essa igreja, olha o conselho do Senhor, capítulo 3 de Apocalipse, verso de número 11. Uma igreja que estava tudo bem, Jesus não encontrou nenhuma falta, mas olha o conselho de Jesus para essa igreja que estava ótima, que estava de pé: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém. Mesmo para a igreja que estava caminhando correto, Jesus disse: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Isso significa o quê? Não importa como você está, a vigilância tem que fazer parte da sua vida. Meus irmãos, a quantidade de pessoas que subestimam o diabo é impressionante. As pessoas estão achando que a gente dá risada dele. Satanás veio para fazer só 3 coisas: roubar, matar e destruir. E ele faz isso, você acreditando ou não, você levando a sério ou não, ele vai fazer isso. Não pense você que você vai escapar. Não vai. Nós corremos o risco de cairmos, de sermos incoerentes, porque muitas vezes nosso relacionamento com Deus é marcado pelo auto-engano. A gente não
se conhece, a gente acha que a gente já alcançou, que a gente já está, que a gente já é. E isso, como diz Provérbios, capítulo de número 16, verso 18: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Precisamos, meus irmãos, tomar cuidado. Há muitos exemplos na Bíblia de pessoas que achavam que eram fortes e que foram envergonhadas. Pedro não mentiu quando disse: eu estou disposto a morrer. Pedro não estava sendo hipócrita. Pedro não estava mentindo, mas Pedro estava revelando ignorância sobre si mesmo, como a igreja de Laodiceia, que a Bíblia diz que a igreja diz assim, o próprio Senhor falando da igreja diz: vocês dizem a respeito de vocês, rico sou e de nada tenho falta, mas eis que eu digo para você, você é um pobre, ou miserável, ou cego e um nu, mas você diz para você que você é rico, que você tem vestes, que você tem tudo, porque o conceito que você tem de você não é o conceito que ele tem. Só que o mais impressionante, meus irmãos, é que Jesus avisou Pedro. Jesus disse para ele: cara, você não é esse cara que você imagina que é. A qualquer momento você vai me negar. Mas Pedro, em momento algum, acreditou quando o próprio Jesus disse que ele ia fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor conhece você muito melhor do que você mesmo. Então, quando você ouvir uma coisa da parte do Senhor, não questione, porque você não se conhece. Mas como nós lemos hoje pela manhã, Deus conhece tudo sobre nós, ainda antes que o seu corpo fosse formado no ventre da sua mãe. Deus conhece cada uma parte da sua estrutura, Ele conhece cada um dos seus dias, Ele sabe o que você vai falar, ainda antes que a palavra venha da sua boca. Então, quando Deus falar algo para você, não fique questionando, e nem fique achando: não, eu ouvi a palavra para tomar cuidado, mas o Senhor estava falando com outros. A história, meus irmãos, é marcada por isso. Tem um personagem bíblico chamado Sansão. Interessante, esses dias o Nicolas estava ouvindo uma música, eu achei muito interessante, um hino sobre Sansão. E o coro do hino dizia assim: Sansão, um homem forte do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um caroço de feijão. Às vezes nós somos assim também. Nós achamos que somos fortes, e quando a gente acredita que a força está em nós, nós estamos com a cabeça do tamanho de um caroço de feijão. Tem acreditado que é assim. Meus irmãos, a história, quem gosta de história vai se lembrar disso. Os Estados Unidos passou por isso, porque na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos, eles são considerados os vencedores da Segunda Guerra Mundial por todo o poderio. E se você observar na história, durante os anos que precederam a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não produziram muitas coisas, não produziram carros. As indústrias estavam totalmente voltadas para a produção bélica de armamentos de guerra. Sabe o que aconteceu? Os Estados Unidos entram na guerra, arrasam os seus inimigos. Mas passados alguns anos, vem então a guerra do Vietnã. Eles vão enfrentar os camponeses, comedores de arroz, vivendo em lugar pobre, e eles não se preparam para essa guerra. E sabe o que acontece? Os Estados Unidos passam a maior vergonha, são derrotados pelos Vietcongs, os chinesinhos lá, os asiáticos lá, passando fome, acabando com o exército americano. Por quê? Porque subestimou o inimigo. Muitas pessoas estão assim também. Não subestime teu adversário, porque você pode brincar com ele, mas ele nunca vai brincar com você. Não vai. Não vai. Se o seu relacionamento com Deus ainda é marcado pelo orgulho da sua autossuficiência, toma cuidado, porque a queda vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A segunda razão pela qual nós vivemos muitas vezes essa incoerência e caímos é porque nosso relacionamento com Deus é marcado pela distância.
Diz o texto bíblico, meus irmãos, enquanto Jesus estava sendo conduzido pelos soldados, Pedro o seguia à distância. Há muitas pessoas que servem a Deus à distância, servem a Deus de longe, não estão perto dele o suficiente para ter força para resistir às tentações, não estão coladinhos com o Senhor a ponto de poderem lidar com as rajadas que o inimigo vai longe. Vem de vez em quando à igreja, ora muito raramente, lê a Bíblia quase nunca, segue Jesus de longe. Pode ter certeza de uma coisa: quando o tentador se aproximar de você, você não resistirá. Porque todas as pessoas que seguem Jesus de longe têm pelo menos 3 problemas, que foi o que aconteceu com Pedro. Toda pessoa que segue Jesus de longe vai cair fatalmente em 3 problemas. Primeiro, toda pessoa que segue Jesus de longe acaba se conformando na fogueira do inimigo. Olha o que Pedro fez. Pedro está seguindo Jesus de longe, aí tem um pessoal na noite fria, tem um pessoal se aquecendo no fogo. Pedro se aproxima dessa turma e começa ali, se aquecer no mesmo fogo. Aquele povo que estava ali eram os mesmos que estavam dizendo: crucifica-o, prende-o. Pedro se aproxima e fica quietinho ali, no meio das pessoas que estavam querendo a crucificação do Mestre, se aquecendo no mesmo fogo, porque é isso que acontece com a gente. Quando a gente está seguindo Jesus distante, nós nos conformamos com o mundo, nós aceitamos os esclarecedores, nós conversamos com aqueles que não temem a Deus e participamos das suas conversas, nós nos tornamos um deles. Pedro estava lá sentado, ele estava como se fosse um deles, mas ali não era qualquer um, era um discípulo de Jesus. Mas quando a gente segue Jesus de longe, a gente senta para se aquecer na mesma fogueira dos ímpios. A gente gosta das mesmas coisas, a gente curte os mesmos lugares, a gente vai para as mesmas festas, a gente curte as mesmas coisas. Por quê? Porque todo mundo que segue Jesus de longe acaba se conformando com o estilo de vida que desagrada a Deus. Todo mundo. Eu não conheço ninguém, meus irmãos, que se aproxima de Deus, seguindo Jesus de perto, consegue habitar nos mesmos lugares dos ímpios, nas mesmas festas, nos mesmos lugares, com a mesma alegria. Não, a gente não se sente confortável. Uma segunda coisa que acontece com todas as pessoas que seguem Jesus de longe, além do conformismo, é insensibilidade. A gente se torna insensível. Olha o que aconteceu. Pedro negou Jesus uma vez, não foi? Uma vez? 2, né? Foi 2. Não foi 2? Foram quantas? Mas olha que interessante. Tem um detalhe no texto que a maioria das pessoas passa de ver. Muita coisa está nos detalhes. O texto diz que Pedro negou Jesus, certo? Passado 1 hora, vem outro. Passado algumas horas, veio outro. Não foi em seguida. Pedro teve tempo para pensar: meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele teve 1 hora para pensar. Mas ele nem percebeu o que ele tinha feito. Sabe quando Pedro percebeu o que ele tinha feito? Só depois que o galo. Isso é o que acontece com quem segue Jesus de longe. Sua vida é marcada pela insensibilidade dos seus pecados. Você nem percebe o que você está falando, o que você está fazendo. Você nem percebe que você está negando Jesus e nem percebendo. Tua consciência está anestesiada. Tua mente está, e os seus olhos estão meio que tapados. Você não está enxergando. Não está vendo a sua condição, não está vendo a sua situação. Por quê? Por decidir seguir Jesus de longe, a insensibilidade vai ser uma marca na sua vida.
pessoa que segue Jesus de longe, além do acomodismo, além da insensibilidade, vem a negação. Quando você for confrontado, você vai dizer: eu não conheço esse homem. Você é crente? Não, eu vou à igreja. Mas você não devia estar aqui. Por quê? Porque você está na igreja. Não, fui. Mas sempre não frequência. Covarde. Quando a gente segue Jesus de longe, a gente não tem cara, a gente não tem coragem para confrontar o ímpio. A gente não tem coragem para confrontar quem nos pergunta a respeito de quem somos. A gente nega o Senhor. A gente não quer ouvir falar de igreja. A gente não quer ouvir falar de Deus. A gente tem raiva de alguém que lembra da gente que a gente é da igreja. Por quê? Porque a gente está seguindo Jesus de longe. E a marca de quem segue Jesus de longe é a negação. A Bíblia diz, meus irmãos, em Tito capítulo 1, que há pessoas que conhecem a Deus, que dizem que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo reprovados, tendo a mente e a consciência cauterizados pelo engano. Gente que diz que conhece a Deus, mas nega. Por que faz isso? Porque segue Jesus de longe. Se você é orgulhoso demais para ouvir os conselhos do Senhor, e se você segue Jesus de longe, pode ter certeza que o seu destino é ter na tua biografia uma queda, ter na tua biografia uma página da história com uma coisa triste como essa que Pedro teve. Como podemos vencer essa incoerência? Como podemos, pastor, sair disso? A história de Pedro também nos ensina como a gente pode dar a volta por cima. E a primeira coisa que precisamos fazer é orientar na nossa caminhada com Deus a partir do olhar de Cristo. O verso de número 61 diz que quando Pedro, olha só, quando Pedro terminou de negar Jesus, o mestre olhou para ele. O que Jesus falou para ele? O que Jesus falou para ele? Porque a Bíblia diz que depois que ele olhou, Pedro foi fazer o quê? Chorar. Mas que tipo de olhar ele recebeu? Qual foi o olhar que Jesus deu para ele? Porque foi um tipo de olhar que mudou a história dele. Foi um tipo de olhar que transformou o coração dele. Foi um tipo de olhar que trouxe consciência para ele. Porque ele foi chorar agora e não foi chorar antes. Porque ele não chorou depois da primeira vez, depois da segunda vez, depois da terceira vez. Porque foi o olhar do Senhor que o transformou. Foi a face de Deus, foi o olhar de graça de Jesus olhando para ele, dizendo: filho, que foi que você fez? Meus irmãos, isso é muito significativo para mim, porque só existe uma maneira de dar a volta por cima, só existe uma maneira de ter a vida transformada, é quando a gente se aproxima do Salvador e a gente se aproxima da sua face, na presença de Jesus, nosso pecado é revelado, as máscaras caem, aquela insensibilidade, aquela venda que estava nos nossos olhos cai por terra. A gente se enxerga quando a gente está diante de Deus. A gente se enxerga. Há um olhar de Jesus que nos transforma. Não é um olhar de condenação, é um olhar de graça. Não é um convite para sairmos, é um convite ao recomeço, a cairmos em nós mesmos, a reconhecermos nossas fraquezas e dependência de Deus. O olhar de Jesus trouxe autoconsciência e força para ele recomeçar. Interessante, meus irmãos, que quando você vai pegar o livro de Isaías,
do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías desce a lenha no povo. Pode ver. Isaías está falando: vocês são pecadores, vocês recebem altares, vocês levantam altares, vocês exploram os pobres, vocês têm, os pecados de vocês estão negros, vocês estão desviados do Senhor, vocês estão longe do Senhor. Mas quando chega o capítulo 6, o negócio impede. Porque o capítulo 6 começa da seguinte forma: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono, alto e sublime, e vi 6 angelicais com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, com 2 asas cobriam. E quando eu vi a cena do Senhor sentado no seu trono, eu disse: ai de mim, estou pecador, sou um homem impuro, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Por que ele não começou dizendo: eu sou impuro? Porque é só na presença do Senhor que nós temos autoconsciência. Enquanto nós não vemos o Senhor, enquanto a gente não cai de joelhos diante do Senhor, todo mundo está errado, menos a gente. Todo mundo é fraco, menos nós. Mas quando a gente está diante da face do Senhor, autoconsciência, somos quebrando. A gente consegue enxergar, sabe por quê? Porque veja só, você pode pegar um pano, e o pano parece que está branquinho, mas pega aquele pano e se aproxima da luz. Quanto mais você se aproximar um pano da luz, mais vai ficar evidente as mínimas manchas. Isso acontece, meus irmãos, quando a gente decide se dobrar diante da face do Senhor. Nossos pecados, nossas inclinações, nossas sombras são reveladas, e a gente então tem condições de ter um olhar verdadeiro sobre nós mesmos. O olhar de Jesus trouxe autoconsciência e força para recomeçar. Este é o mesmo olhar que Deus tem para cada um de nós quando caímos, quando falhamos. É um convite ao aprendizado e ao recomeço. Portanto, se nós quisermos trilhar caminhos diferentes, precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos buscar a face do Senhor, porque a face de Deus traz consciência. A segunda coisa que precisamos fazer é trilhar o caminho genuíno do arrependimento. Meus irmãos, Pedro foi chorar amargamente. Charles Spurgeon tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim: pecado e inferno estão casados até que o arrependimento e a graça anunciam o divórcio. Pecado e inferno estão casados até que o arrependimento e a graça anunciam o divórcio. Meus irmãos, o arrependimento não é apenas um sentimento, mas todo o arrependimento começa com choro. Tem pessoas que choram e não se arrependem, mas é impossível se arrepender e não ter choro, porque o primeiro momento é quando você olha para as suas sombras, a primeira coisa que você faz é dizer: Senhor, que homem miserável que eu sou. Eu não consigo mudar coisas na minha vida sem que a minha situação toque o meu coração. Porque quando o texto diz que Pedro chorou amargamente, é que não foi um choro de crocodilo, não foi um choro de lágrimas, foi um choro de alma, foi um choro do coração. Não é alguém que está simplesmente teatralizando, é alguém que está tocado, é alguém que está arrependido, é alguém que diz: que foi que eu fiz. O arrependimento provoca em nós dor pelo que somos, pelo que nos tornamos, pelo que fazemos. Essa dor nos constrange a cair de joelhos e a mudar de vida. Meus irmãos, quantas pessoas
são confrontados com o seu pecado, com a sua vida, são incapazes de chorar pela sua situação. Isso é tão verdade que Tiago, quando está escrevendo à igreja, diz: irmãos, senti as vossas misérias e chorai, transforme o vosso riso em tristeza e o vosso gozo em pesar. Se arrependa, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor, e Ele te exaltará. Quando nos descobrimos que o nosso coração está dessa maneira, nós não temos outra alternativa a não ser buscar o arrependimento. E por fim, meus irmãos, você sabe muito bem, você conhece a história de Pedro. O que foi que esse momento causou em Pedro? Foi o fim? A história dele acabou aqui? Foi o último capítulo da história dele? Porque a terceira coisa que o texto nos ensina, meus irmãos, e a história de Pedro nos ensina, é que a gente pode estar enganado sobre nós mesmos. Em momentos que a gente segue Jesus de longe, a gente enfia os pés pelas mãos, a gente pisa no tomate. Mas existe um momento, meus irmãos, que a gente tem que entender que nem sempre um fracasso significa o fim da linha. Pode ser o início de uma nova história. Às vezes, meus irmãos, a gente se esquece de que Deus é especialista em recomeços. Deus é especialista em escrever novas histórias. E aquilo que poderia ser o fim foi apenas um caminho. Porque, meus irmãos, se você for parar para pensar, o que diferencia o Judas de Pedro? Foi que o fracasso de Judas foi o último capítulo da sua história. Foi o último ato da vida de Judas. O fracasso de Pedro não foi um ponto final, foi uma vírgula. Judas encerrou a sua história com um fracasso. Pedro virou a página. Meus irmãos, não importa como você tem vivido até hoje, você que escolhe se vai terminar assim ou vai virar a página. Enquanto um se matou, o outro matou o velho homem. Enquanto Judas desistiu da vida, Pedro acordou para a vida. Enquanto Judas colocou um ponto final, Pedro colocou uma vírgula. Enquanto Judas encerrou o livro, Pedro virou a página. Às vezes, quando fazemos um gol contra, quando enfiamos o pé na jaca, quando pisamos na bola, não quer dizer que a vida acabou. Não quer dizer que Deus desistiu de nós. A Bíblia nunca escondeu a falha de nenhum herói, mas todos eles reconheceram que das suas fraquezas tiraram forças, dos seus fracassos aprendizado, das derrotas lições, do desânimo coragem para continuar em frente. Pedro experimentou o fundo do poço, mas não ficou lá. Ele se converteu, mudou de vida e virou o jogo. Meus irmãos, Deus quer isso para nós. Não importa o que você já viveu. Eu, quando estou tratando casais, é muito interessante, porque eu anoto as histórias, eu anoto os conflitos. Quando a página fica cheia, eu digo para as pessoas: dá uma olhada aqui. E pego a página e mostro para a pessoa e diz assim: o que você está vendo aqui? Brigas, confusões, discussões, agressões, traições. Isso aqui é a história de vocês. E aí então eu viro a página. E aquela página que estava toda preenchida agora está em branco. E eu digo para os casais: o que é que vocês estão vendo? Diz: eu vejo uma página em branco. Eu digo: o que está escrito aí sobre o casamento de vocês? O que está escrito aí sobre a história de vocês? Nada. Quem vai escrever essas novas páginas são vocês. É um recomeço. A sua vida com Deus pode estar já escrita. Eu sigo Jesus de longe. Eu vou à igreja de vez em quando. Eu sou um crente de quarta, quinta categoria.
Mas o dia virou a página. Hoje eu quero diferente. Eu vou chegar em casa e vou buscar o Senhor. Eu vou mudar minha vida. Você pode mudar as coisas. O covarde se tornou um exemplo de coragem. Em Atos nós vemos o Sinédrio dizendo para Pedro: Pedro, pare de falar. E Pedro dizendo: varões, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe quem falou isso? Pedro, o covarde. O ex-covarde. Mudou de tal maneira que o Sinédrio ficou impressionado ao ver a ousadia de Pedro e dos demais. E diz o texto: ao ver a ousadia de Pedro e dos demais, tiveram convicção e certeza de que ele havia estado com o Senhor. Não é possível um homem mudar dessa maneira, a não ser que Deus o transforme, que Deus o mude. Robert Murray diz: o brilho do sol é sempre mais surpreendente depois que conhecemos as sombras e a escuridão da noite ou das tempestades da vida. Meus irmãos, é tempo da gente virar a página. Que história você tem escrito? O que está na sua biografia da relação com Deus? É tempo de você virar a página. Teu fracasso não precisa ser o fim, pode ser um recomeço. Que Deus nos ajude, para que essa história não seja apenas uma história, seja uma lição de vida para cada um de nós. Que o Senhor abençoe sua palavra nos nossos corações. Amém?